Sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Bom, no vídeo de hoje, estou trazendo aí, ainda sobre o assunto dízima periódica, dois exercíciozinhos que caíram em concursos diferentes, tá? STT, Superior Tribunal do Trabalho, e a PUC, a Universidade aqui do Rio de Janeiro, tá? PUC RJ. Bom, vamos atacar primeiro, né? Isso está adaptado, tá? Eu botei meu nome aqui só para a gente poder adaptar um pouquinho, mas os valores são os mesmos. Então, Paulo dividiu dois números inteiros positivos, tá? Então, tu tem que saber essas nomenclaturas aqui de conjuntos numéricos em sua calculadora. Então, pegou lá um número e dividiu pelo outro na sua calculadora e obteve como resultado 0,45 com um parênteses, entre parênteses. Aí uma outra notação de dízima periódica que você tem que saber. Que quando o número está entre parênteses, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, 0,45, uma barrinha em cima do 45 que indica o período. Então o período que se repete aqui infinitamente, né, é o 45. Então isso é o que? Uma dízima periódica. No caso aqui simples, porque não tem anteperíodo, ou seja, não aparece antes do período, não aparece nenhum número. Ou então eu posso dizer que depois da vírgula já aparece o período, por isso que é uma dízima periódica simples. Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, então, por exemplo, isso quer dizer o seguinte: eu peguei lá um número x, dividi por y na calculadora, tá? Peguei lá. E aí eu obtive o quê? Eu obtive isso aqui, ó, 0,45, com a minha dízima periódica, tá? Só que na verdade, né, ele está dizendo que como se ele tivesse feito errado, porque ele, ó, se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos números dividido pelo menor, então ele está dizendo que esse número, essa interpretação que você tem que ter, que esse número aqui, né, é menor do que esse. Ou seja, ele está dizendo que x é menor que y. Essa é a interpretação. Por quê? Ele fala, ó, se tivesse feito na outra ordem, ou seja, o maior dos dois números dividido pelo menor, isso então quer dizer que foi dividido o quê? O menor pelo maior. Tá? Ou seja, o menor pelo maior. Mas então olha aqui, se fosse y dividido por x, qual seria o valor? É uma dessas opções aqui. Bom, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que, primeiro de tudo, o x sobre y é uma fração. E se eu estou trabalhando aqui com uma dízima periódica, toda dízima periódica ela pode ser transformada em fração geratriz. Por isso que a dízima periódica, toda dízima periódica, ela pertence ao conjunto dos números racionais. Tá? Bom, com isso eu posso... Lembra? Método prático. Como é que eu transformo isso aqui em fração geratriz? Eu leio o número como todo, da esquerda para a direita. O que aparece? 45. E divido por quem? Diminuo pelo que? Tapa a parte periódica. Só aparece o zero, então 45 menos zero. Então o zero é elemento neutro aí da soma e da subtração. Dividido por quem? Quantidade de 9 que você coloca aqui no numerador de acordo com a quantidade de algarismos que aparece no período. O período tem quantos números? Quantos algarismos tem um período? 2? Então vou botar 2, 9. Professor, não tem aquela história de colocar zero, acrescentar o zero? Tem. Se fosse uma dízima periódica composta, ou seja, se tivesse anteperíodo. Não tem anteperíodo, meu filho, então você não coloca, não acrescenta nenhum zero. Ela vai ficar exatamente isso. Então isso, na verdade, é o x sobre y. E está certinho, né? O x é menor que y, 45 é menor que 99. Só que, na verdade, não é isso que ele quer. Ele queria o quê? Se, ó, ou seja, cadê? Se a divisão tivesse sido feita na ordem inversa, ou seja, y sobre x, o y sobre x, então, na verdade, vai ser quem, hein? O x é 45 e o y é 99. Então, se fosse na ordem inversa, seria o quê? 99 dividido por quem? Por 45. Bom, aí tu vai pegar o 99, vai dividir por 45, vai ver o que aparece de opção. Então, quando você fizer isso, né,
Então, quando pegar aqui o 99 e dividir isso aqui por 45, o próprio 99 é por 2. 45 vezes 2 é 90. 90 vai ser o quê? Vai dar resto 9. O 9 não dá, então tu bota o 0, coloca uma vírgula. 90 dividido por 45 é exatamente 2. Ou seja, esse resultado aqui, y sobre x, é exatamente 2,2. E você encontra isso na alternativa na letra B. Então, muito tranquilo. A segunda questão aqui que eu me proponho a fazer com vocês aqui é essa daqui. Bom, tu tem que entender que isso aqui tem duas dízimas periódicas dentro de um radical que está no numerador e dentro do radical que está no denominador. Bom, se você for bom observador, você tem uma propriedade que raiz de A sobre raiz de B é a mesma coisa que raiz quadrada, ou raiz, não importa o índice, tá? Vou botar aqui n, enésima. O índice n que quer dizer que pode ser qualquer n, tá? Inteiro. Natural, na verdade, né? Maior que 2. Então aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu posso dizer, a mesma coisa que raiz enésima de A dividido por B. E eu vou fazer exatamente isso, tá? Eu vou fazer exatamente isso. Porque aí eu vou trabalhar divisão dessas dízimas periódicas. E se você for bom observador, como toda dízima periódica pode ser transformada numa fração geratriz, eu vou transformar essa dízima periódica aqui, né? Que isso aqui é a mesma coisa que o quê? Isso aqui é a mesma coisa que 1,7, com período no 7, dividido por 0, olha só, não é 0, não é o 1 que está se repetindo. Tem que ter essa malandragem. Tá? 1, 2, 3. Está indicando que esses três números em conjunto estão sendo repetidos. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que isso daqui é a mesma coisa que o quê? Que 0,111 e aqui o... Minto. O 1 aparece 3 vezes. Então, na verdade, isso daqui indica que é o 1 que está se repetindo infinitamente. Tá? Não 111. Até porque... então, assim, ó, raiz quadrada disso daqui, raiz de 1,7 dividido por raiz de 0,1. Né? Essas duas dízimas periódicas aí. Só que isso aqui, meus caros, é a mesma coisa que o quê? Que a raiz quadrada dessa dízima periódica dividido por essa outra dízima periódica. Bom, acabou. O que você vai fazer? Vai botar aqui que isso daqui, né, é a mesma coisa que o quê? Como é que você transforma essa fração geratriz? Essa aqui em fração geratriz é 17 menos, tá, para a parte periódica é o 1, então 17 menos 1, dividido por quem? Por um 9 só, porque só aparece um algarismo na parte periódica. Então aqui em cima vai ficar o quê? 16 sobre 9. Dividido por quem? A parte de baixo aqui vai ser o quê? Tu olha tudo, é um 1. Tá? Para a parte periódica, 0. Dividido por quanto? Por 9. Então isso aqui vai ser o quê? 1 dividido por 9. Se você for bom observador, né? São frações, divisão de frações, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso quer dizer que 16 sobre 9, que vai multiplicar por 9. Então vai simplificar o 9 com 9. Tá? Vai sobrar quem? Vai sobrar exatamente o quê? Raiz de 16, que é 4. Alternativa também, letra B. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.